Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma série de estudos bíblicos produzida e apresentada pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje, nós estamos iniciando uma nova série que tem como tema a doutrina de Deus. Durante os próximos 3 meses, nós vamos nos debruçar sobre esse tema e conhecer o que a Bíblia ensina a respeito de Deus e como esse conhecimento faz diferença na nossa vida. Conhecer Deus, um privilégio, mas também uma responsabilidade de todo cristão. O profeta Oséias nos aconselha dessa maneira no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. E um pouquinho antes, no mesmo livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele já tinha dito o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. É importante lembrar que nós só podemos conhecer Deus porque Ele mesmo se revela a nós. A revelação de Deus está impressa na criação, mas de modo especial nas páginas das Escrituras Sagradas, que nada mais são do que a palavra de Deus escrita por homens inspirados. A doutrina de Deus é um dos capítulos da teologia sistemática. A teologia sistemática é a disciplina da teologia que estuda o texto bíblico em tópicos. Podemos dizer que a doutrina de Deus é a base sobre a qual se constrói toda a convicção teológica de uma pessoa e mesmo de um grupo cristão. O conceito de Deus adotado por alguém fornece toda a estrutura pela qual ela vai construir a sua fé e viver a sua vida prática. Então, qual é o seu conceito de Deus? O teólogo J.B. Phillips escreveu um livro intitulado O Seu Deus é Pequeno Demais, no qual ele fala sobre algumas concepções populares a respeito de Deus. Eu quero aqui destacar apenas duas, que são duas concepções bem diferentes, mas só para a gente ter uma ideia do que as pessoas pensam a respeito de Deus. Para algumas pessoas, Deus seria como uma espécie de policial ou um operador de justiça que está sempre atento para punir os atos das pessoas. Sendo assim, ele seria como aquele oficial carrancudo, severo, sempre com aquele raio na mão, pronto para disparar sobre quem ousar desobedecê-lo. Essa é uma ideia que algumas pessoas têm sobre Deus. A outra, que é exatamente oposta a essa, é a ideia de que algumas pessoas têm que Deus seria como uma espécie de vovô bonachão, sempre gentil e que jamais pensaria em estragar os prazeres da vida humana. Ele seria como uma espécie de Papai Noel celeste, que nunca se irrita com nada e que está sempre pronto apenas a presentear os seus filhos, não apenas no Natal, mas em qualquer época. Bom, o problema dessas ideias é que o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus que a Bíblia revela, não tem nada a ver com elas. As características de Deus mostradas na Bíblia são chamadas pelos teólogos de atributos divinos.
Alguns desses atributos podem até parecer contraditórios, mas quando nós estudamos a palavra de Deus com seriedade, com coerência, nós vemos que essas aparentes contradições são, na verdade, atributos complementares. Uma das primeiras questões a respeito de Deus que precisamos compreender parte de uma pergunta: Deus é imanente ou transcendente? Para melhor entender essa questão, nós vamos simplificar esses conceitos. Imanência é a qualidade daquilo que existe materialmente, que faz parte do mundo material. E transcendência é a característica daquilo que está separado das coisas materiais, que não pode ser experimentado pelos sentidos humanos. A resposta a essa pergunta é que a Bíblia ensina que Deus é tanto imanente quanto transcendente. Na sua teologia sistemática, Franklin Ferreira e Alan Myatt resumem a questão da seguinte maneira: o significado de imanência é que Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles que não creem nele ou não o obedecem. O significado da transcendência é que Deus não é uma mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Em Jeremias, capítulo 23, verso 24, nós lemos assim: Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E o apóstolo Paulo, quando fez aquele famoso discurso perante os atenienses, também falou da seguinte maneira, que está registrado lá em Atos, capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Esses textos mostram que, de algum modo, Deus se revela imanente, pois ele está sempre perto e presente junto à sua criação. Mas, por outro lado, nós lemos também no profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, que os pensamentos de Deus transcendem aos nossos. Ele diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A transcendência de Deus também foi revelada quando ele se encontrou com Moisés e afirmou que ninguém poderia ver a sua face e continuar vivo. Porém, houve um período na história, na Bíblia, em que Deus se fez completamente imanente, completamente presente. Foi na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus, Deus veio habitar conosco, tendo experimentado todas as características de um ser humano. Os atributos de Deus têm sido classificados, de modo geral, em duas partes. A maioria dos teólogos se refere a eles como atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais são, às vezes, chamados de atributos de grandeza ou atributos incomunicáveis, enquanto que os atributos morais são também chamados de atributos de bondade ou atributos comunicáveis. Dentre os atributos naturais, destacamos a sua autoexistência,
unicidade, espiritualidade, personalidade, infinitude quanto ao espaço, que é chamado de onipresença, infinitude quanto ao tempo, que é chamado de eternidade, infinitude quanto ao conhecimento, que é chamado de onisciência, infinitude quanto ao poder, que é chamado de onipotência, e também a sua imutabilidade. Os atributos morais são muitos. São a santidade, retidão, justiça, genuinidade, veracidade, fidelidade, integridade, benevolência, amor, graça, misericórdia, persistência. Hoje nós vamos iniciar falando a respeito de dois atributos naturais de Deus. Deus é único e eterno. A Bíblia ensina que Deus é um só. O texto bíblico, por excelência, para revelar essa unicidade de Deus, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essa confissão é tão importante para a fé judaica que até hoje esse texto é recitado ao menos 2 vezes por dia pelos judeus ortodoxos, pela manhã e no fim do dia. Os meninos em lares judeus devem aprendê-la assim que começam a falar. Historicamente, essa confissão se revestiu de grande importância, porque a nação de Israel estava cercada de povos que adoravam vários deuses. Em contraste com isso, a Bíblia ensina a singularidade de Yahvé, pois só Ele é o verdadeiro Deus vivo. Essa é a razão porque os mandamentos de Deus dados por Moisés começam por determinar: não tenha outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não se trata aqui de reconhecer a existência real de outros deuses, mas de afirmar que qualquer outro Deus que possa ser adorado é um falso Deus. Os deuses feitos por mãos humanas têm semelhança com as coisas criadas, como, por exemplo, animais, figuras humanas, astros celestes e outros. Ao contrário disso, a Bíblia ensina que foi Deus quem criou todas essas coisas. Por isso, o segundo mandamento é claro em proibir a adoração de imagens de escultura, a semelhança de qualquer coisa na criação. Em todo o conteúdo da Bíblia encontramos afirmações a respeito da unicidade de Deus. Vamos conhecer algumas delas. Em Deuteronômio ainda, no capítulo 4, verso 35, nós lemos: Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Depois de fazer um retrospecto das maravilhas que Yahvé havia feito em favor do seu povo de Israel, Moisés fez essa afirmação para confirmar que não existe outro Deus. Foi o Senhor que tirou o povo do Egito, do cativeiro ali na terra do Egito. E, nesse momento, os estava levando para uma terra que mana leite e mel. Quase ao final desse seu longo discurso, Moisés fez a seguinte afirmação no Deuteronômio capítulo 33, verso 26. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens.
Jesurum, aqui, significa amado e é uma referência ao povo de Israel. Moisés afirma que Deus é único em sua existência, pois não existe ninguém como ele. Isso não se refere apenas às suas características peculiares, mas especialmente ao seu ser. As palavras do grande rei Davi, em 2 Samuel capítulo 7, verso 22, completam essa ideia. Ele diz: portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Embora Davi esteja se referindo ao que eles tinham ouvido, a sua própria experiência de intimidade com Yahvé trouxe para ele a compreensão de que Deus é único, enfatizando aqui a sua grandeza quanto aos seus atos poderosos. Davi também traduziu em palavras a sua fé no Deus único, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 12, onde ele diz: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Observe que, como único Deus, ele é o dono de todo poder, riqueza, honra, glória e majestade. Além disso, ele é exaltado como dono de tudo que existe, pois ele foi o autor da criação. E ainda podemos observar que a força e o poder estão sob o domínio dele, portanto, a sua autoridade é absoluta. Na grande festa de dedicação do templo, Salomão se dirigiu ao Senhor em oração de gratidão e exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Quase no final dessa oração, nós lemos lá em 1 Reis capítulo 8, versos 60, o seguinte: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Salomão também havia compreendido que os deuses dos povos eram meras criações da mente humana, mas Yahvé é o único Deus verdadeiro que faz maravilhas em favor do seu povo. No livro dos Salmos, nós temos também diversas afirmações sobre Yahvé como o único Deus. No Salmo 86, versos 8 a 10, por exemplo, nós lemos assim: não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Não é de estranhar que esse salmo tenha sido composto por Davi. A afirmação categórica de que só Yahvé é Deus está alicerçada nas grandes obras, os grandes feitos do Senhor. Até mesmo povos de outras nações seriam atraídos pela fé no Senhor ao perceber o seu poder e a sua glória. Não há outro Deus semelhante ao Senhor, porque Ele é o único Deus verdadeiro e fiel. Nos livros dos profetas também achamos várias afirmações sobre a unicidade de Yahvé. Vamos ficar aqui apenas com o príncipe dos profetas, Isaías, nos capítulos 43 a 45, que tratam diretamente desse assunto. Começando com o capítulo 43, versos 10 e 11.
Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Estas palavras registradas por Isaías são palavras do próprio Deus. Sabemos que em todas as épocas o povo de Israel foi tendente à idolatria. Mas no tempo de Isaías, essa situação se tornou crítica, especialmente nos reinados do rei Acais e do rei Manassés. As pessoas iam ao templo para adorar o Senhor, mas quando saíam dali, elas ofereciam nas colinas que havia em Jerusalém sacrifícios a outros deuses. Porém, as palavras do Senhor são esclarecedoras. Ele diz: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ele é Deus que salva, e foi Ele quem escolheu Israel dentre todos os povos para proclamar a sua glória. Em complemento, o Senhor continua falando no capítulo 44, versículos 6 a 8. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. E para concluir, Isaías continuou registrando as palavras do Senhor no capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Os céus e a terra que Deus criou não são caóticos. Eles foram ordenados de tal maneira que permitem a vida e o bem-estar dos homens. É mais uma prova de que não existe outro Deus. Mas não é apenas no Antigo Testamento que nós temos afirmações quanto ao Deus único. Em 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 6, nós lemos: porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. O apóstolo Paulo também faz essa afirmação no capítulo 4, versos 5 e 6 da carta aos Efésios, onde ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versos 5 e 6, o apóstolo complementa dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Bom,
Nós não temos mais necessidade de explorar outros textos, embora em vários outros momentos a Bíblia ressalte que só há um Deus verdadeiro. Mas nós precisamos tocar em um assunto que às vezes causa mal-entendidos. Embora Deus seja apenas um, as Escrituras Sagradas dizem que Ele existe e se revela como três pessoas. Essa é a chamada doutrina da Trindade, que é uma doutrina exclusiva do cristianismo. Nós não temos tempo aqui para fazer uma exposição pormenorizada, teologicamente, a respeito da Trindade. Então nós vamos expor o que a Bíblia ensina a respeito dessa doutrina. A palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, mas ela reflete os ensinamentos bíblicos a respeito da natureza e do ser de Deus. Então vamos olhar aqui e ver o que a Bíblia demonstra. Quanto ao fato de que Deus é um só, ou um só ser, nós já vimos, lemos diversos textos aqui, então já chegamos a essa conclusão. Não existe outro Deus além de Yahvé. Mas a Bíblia ensina que Jesus Cristo é Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, nós lemos: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. A palavra forma que aparece aqui no texto, no grego koiné, o grego em que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra morfê, que significa não apenas a aparência, mas a essência imutável. Então Jesus não apenas tinha a forma de Deus, mas a sua essência era a mesma de Deus. Por isso, o autor de Hebreus escreveu, no capítulo 1, verso 3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é Deus. Mas a Bíblia também ensina que o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. Lá em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, nós lemos aquele episódio de Ananias e Safira, onde o texto diz assim: então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observe que no verso 3, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E no final do verso 4 ele diz, você mentiu para Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Pois bem, a Bíblia também ensina que mesmo existindo e se revelando como três pessoas, Deus é um só. Deus é um só ser. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, o famoso bispo de Hipona, quando ele escreveu certa vez o seguinte: Trindade, tente entendê-la e perderá a cabeça, tente negá-la e perderá a sua alma. Pois bem, mas nós dissemos no início que nós íamos tratar de dois atributos divinos hoje. O outro é a eternidade de Deus. Deus não teve princípio
e não terá fim. Esse atributo está associado a alguns outros, especialmente a sua autoexistência e a sua autossuficiência. A nossa tendência é pensar no tempo em termos de passado, presente e futuro. Ou seja, tempo decorrido e tempo ainda a transcorrer. O teólogo Luiz Berkhoff definiu a eternidade de Deus como a perfeição de Deus, pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência em um único presente indivisível. Se Deus é eterno, significa que ele nunca foi criado ou ele nunca veio a existir. Ele é infinitamente autoexistente e autossuficiente, porque ele não depende de ninguém mais para a sua existência ou para qualquer outra coisa. Um outro teólogo do nosso tempo, chamado Heber Campos, escreveu um livro chamado O Ser de Deus, no qual ele diz: os seres humanos existem porque um dia foram trazidos à existência pela vontade de outros seres. Mas não é assim com Deus. Ele existe de necessidade, não porque ele ou outro ser quis que ele viesse à existência. Tudo nesse mundo tem uma causa, exceto Deus. Ele não teve começo. Ele é o Criador incriado. Ele não depende de nada fora de si mesmo. Em outras palavras, Deus é, mas a sua criação veio à existência. Em Gênesis, nós vemos como a eternidade de Deus já era reconhecida desde os primórdios na história bíblica. No capítulo 21, verso 33, nós lemos: Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. A expressão El Olam, que aparece aqui na língua hebraica, tem o significado exato de o Deus da eternidade. No Salmo 90, versículo 2, nós lemos: Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E no Salmo 92, verso 8, nós lemos: Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O profeta Daniel também louvou a Deus, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel capítulo 2, versículo 20. E ainda o profeta Isaías comenta da seguinte maneira: Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo 4. Quando Deus se revelou a Moisés e o chamou para libertar o povo de Israel do Egito, ele se apresentou como Eu sou o que sou. Tal expressão, embora esteja traduzida no tempo presente na língua portuguesa, ela é uma expressão atemporal, podendo ser traduzida como eu fui o que fui ou eu serei o que serei. E é por isso que em algumas versões da Bíblia ela é traduzida como eu sou o eterno. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós encontramos essas palavras de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Por ser eterno, Deus é autoexistente.
A Bíblia começa afirmando que ele criou. Portanto, ele já existia antes da criação. Ele também é autossuficiente, pois não depende de nada e de ninguém, como nós lemos em Atos capítulo 17, versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E em Romanos, capítulo 11, verso 36, Paulo conclui: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus não precisa da sua criação. Ele não criou as pessoas porque estivesse se sentindo solitário. Ele não elaborou a criação para ter com quem conversar ou compartilhar amor. Tudo que ele precisava, ele já possuía em seu eterno ser triuno. E embora Deus não seja condicionado à criação, ele zela por ela. Ele cuida dela como um pai amoroso. A criação é completamente sujeita à sua vontade. O atributo da eternidade distingue Deus das suas criaturas. Deus é diferente dos seres criados em sua essência. Ele é autoexistente, independente, fonte e origem de todas as coisas. No próximo domingo, nós vamos estudar mais um atributo divino. Nós veremos como Deus é criador. Lembremos-nos da exortação do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Ele seja a glória para todo sempre. Que o Senhor nos conceda um domingo abençoado.